essa aula, ela é em contrapartida a um projeto que eu elaborei para a Secretaria de Cultura, a partir do edital Cultura Presente. E, dentre outras coisas aqui, vou passar para vocês como que eu fiz para poder conseguir, né, esse projeto e outros projetos que a gente vem conquistando aí no decorrer do nosso trabalho aí nos últimos anos. Então, o intuito aqui é passar para vocês como vocês vão fazer para elaborar projetos culturais, né, focado para eventos de capoeira, especificamente para eventos de capoeira. A ideia aqui é passar um projeto cultural desde o planejamento até a execução, né? Vou dar uma pincelada também sobre a questão da prestação de contas, né? Então, vou tratar aqui do planejamento do projeto, de como vocês vão fazer para elaborar o projeto, passar algumas estratégias de marketing cultural, como que você faz para certificar em leis de incentivo, né? Como é que você vai fazer para definir quais serão as suas linhas de prospecção para poder captar recurso, como que faz para negociação, contrato, a execução e a realização, e também a pós-produção, que é, no caso, a avaliação do seu projeto, se deu tudo certo, e a prestação de contas. Tá? Antes de tudo, para quem não me conhece só de roda de capoeira, o que me capacita a passar isso para vocês por minha formação. Para quem não sabe, eu sou jornalista, né? Sou formada pela Universidade Estácio de Sá, fiz também um curso de gestão de RH dentro da Universidade Estácio de Sá, gestora social formada pela Falcons e produtora cultural por experiência, e estou terminando um mestrado nesse sentido. Se tudo der certo, até dezembro eu consigo terminar, se eu não trancar. E, antes de mais nada, antes de começar a falar como elaborar um projeto, eu queria passar aqui algumas informações, né? De quem geralmente trabalha com essa questão de elaboração de projeto e gestão de um projeto, de um evento, seja o que for, é um profissional que é o produtor cultural. Quem é esse produtor cultural? O produtor cultural, ela é a pessoa que é responsável por administrar algum tipo de produto cultural. Ele, num modo bem grosso assim de falar, é um pensador da cultura. É o cara que traz o valor social para dentro de um produto cultural. É aquela pessoa que você olha assim, pensando assim, eu quero fazer uma roda de capoeira. Como é que eu vou fazer para poder fazer essa roda de capoeira ser vendível no mercado? O produtor cultural, ele tem esse papel de fazer a roda de capoeira virar um produto, né, virar um produto cultural, e vai administrar esse produto para que ele possa, né, ser trabalhado. Você, como fazedor de cultura, você vai executar, vai realizar tudo da maneira como você sabe, mas ele tem que ter toda uma visão comercial. Para isso que serve o produtor. Tá? E como que você faz para se tornar um produtor cultural? Hoje em dia, tem alguns cursos de graduação de ensino superior, né? Tem na UF, o FRJ, a Estácio também tem outras universidades que fazem um curso de graduação em produção cultural. Tem muitos cursos livres, né? Como essa aula aqui, essa oficina que a gente está fazendo aqui agora, tem cursos de formação que você entra de forma mais aprofundada, a Sebrae tem ótimos. Você pode fazer MBA, pós-graduação, mestrado, tudo voltado para gestão culturais, bens culturais. No caso, eu estou fazendo bens culturais bens e patrimônios culturais. Então, você acaba fazendo tudo isso para poder se especializar como um produtor cultural. E o principal de tudo, a experiência. Tá? Você atuando ali, desenvolvendo projetos, você consegue também se tornar um produtor cultural. Hoje não em produtor cultural, mas se tem o DRT cultural, tá? E espera-se que daqui a alguns anos seja obrigatório ter na formação curricular. E como que a gente vai fazer, né, para começar o trabalho aqui, do papel, né? Como você vai fazer para realizar o seu projeto? Você pode ter aí vários caminhos para poder conseguir realizar um projeto.
que não pode deixar de ter é você conseguir estruturar a sua ideia. Você precisa conseguir desenhar no papel aquilo que você quer realizar. Você tem que tentar prever ali tudo que você pode fazer, tudo que é possível você fazer, todos os problemas que ele pode acontecer e como que você vai solucionar aquele problema. Né? Se você tem uma ideia, mesmo que outras pessoas já tenham realizado algo parecido, o que é seu, né? Tem o seu jeito, é único, só você está pensando daquele jeito. Por mais que já tenha um monte, por exemplo, eventos de capoeira, um monte de gente realiza eventos de capoeira, batizado, campeonato, festival disso, festival daquilo, mas a maneira como você vai fazer é única, você vai dar o seu jeito. Então, assim, é colocar mesmo no papel tudo que está na sua mente, de acordo com tudo que você já viu por aí, mais o que você pensa que tem que ser, e começar a pensar ali quais são os problemas que podem ter, o que é possível realizar, o que não é, para poder colocar aquilo tudo ali no papel. E assim você começa a realizar o seu planejamento do seu projeto. E aí, antes de você começar, de fato, a escrever o seu projeto, você precisa realizar algumas perguntas, né, para poder verificar se realmente aquilo ali, se aquela sua ideia, ela é viável de acontecer. Porque tem muita gente que pensa assim, cara, eu quero fazer hoje uma viagem pelo mundo, pesquisando sobre a capoeira, mas o que você tem? Ah, eu tenho R$10 no bolso. É inviável conseguir fazer isso. E, além disso, será que alguém vai estar interessado naquilo ali? Então, antes de começar a perder seu tempo, porque o tempo também é dinheiro, você cansa pra caramba, né? Antes de você começar a perder o tempo de planejar aquele negócio, colocar no papel e tentar jogar para algum edital, você tem que ver se é viável o que você quer fazer. Então, você tem que ter algumas perguntas em mente. Eu vou mergulhar aqui em cada uma dessas perguntas, tá? Mas tu tem que estar muito atento às principais perguntas. O que você quer fazer? O que é o seu projeto? Para quem você quer fazer? Aonde você vai fazer? Por que você quer fazer isso? Qual é o seu objetivo? Como você vai fazer? E quem vai fazer junto com você? Essa última pergunta é uma das mais importantes, porque muitas das vezes, principalmente capoeirista, ele pensa assim, vou fazer uma roda. Mas quem vai fazer? Eu vou fazer uma roda. E aí pensa que o sucesso da roda está atrelado apenas a ele fazer a roda. E não é. Tem sempre outras pessoas em volta, outras pessoas envolvidas. Então, é muito importante você pensar nisso e detalhadamente quem é essa pessoa em todos os sentidos. O que está aí no seu currículo, o que ela pode agregar, o que ela pode atrapalhar. Tudo isso você tem que pensar na hora que você estiver estudando a viabilidade do seu projeto. Tá? E aí eu trago aqui um checklist, né? Um checklist prévio do projeto do que você vai fazer. Primeiro é o que é. Qual é o produto cultural que você vai estar trazendo dentro do seu projeto? Vai ser uma aula de capoeira? Porque para você dar aulas de capoeira, você também precisa de elaborar um projeto. Se você quer fazer um projeto a longo prazo, 1 ano de aulas de capoeira, você precisa ali captar recursos para isso, não vai ser de graça que você vai dar. Então, as suas aulas de capoeira também é um produto cultural. Vai ser um evento? Você vai produzir um livro? Vai fazer uma série de lives? Vou conversar, legal, vou começar a conversar com um monte de mestre de capoeira. Isso é um produto cultural. Vai fazer um filme? Vai fazer shows? Porque você também pode fazer shows. Ideias, então, tudo isso só voltado pela capoeira, você pode ter várias ideias, vários produtos culturais dentro de uma única arte. Pensou qual é o produto, definiu qual é o produto, qual vai ser o tema do seu produto? Tem um tema específico? Ou você vai simplesmente falar a capoeira? Não, eu quero falar a capoeira como, vou dar aqui o exemplo, o projeto do Encontro Nacional de Bambas desse ano. Ele é um evento de capoeira e tem um tema específico que foi para atrelar a um edital. Então, assim, o encontro em si, quando foi idealizado, né, o Jagunçê, ele pegou e colocou em cada ano um tema mesmo. Então, isso já facilitou bastante a vida. Então, quando você para e pensa no tema, você consegue facilitar como você vai fazer para atrelar o seu projeto e aonde você vai encaixar ele. Então, assim,
qual vai ser o tema do teu projeto? Eu quero simplesmente fazer uma roda. É muito mais difícil de você vender. Você tem que ter a ideia ali formada. Uma outra pergunta que você tem que pensar quando estiver pensando no o que é o seu produto, é se tem projetos similares ao seu. Por quê? Vou copiar? Bem, hoje em dia nada se cria, né? Tudo a gente recria. Mas é muito bom a gente se inspirar, assim, não fazer cópia fiel da ideia do coleguinha, né? Isso é até crime. Mas você pode se inspirar, né, em trabalhos de outras pessoas e dali tirar as ideias dele. E formar, não, isso aqui eu acho legal, isso aqui eu não acho, e aí tirar a sua própria ideia. Então, assim, ver os projetos similares, ver o que deu certo, o que deixou de dar, né, para você fazer com que o seu aconteça e a probabilidade de sucesso é muito maior. Outra coisa que você precisa pensar muito antes de começar a elaborar o projeto em si. Aonde vai ser esse projeto? Você vai fazer ele num lugar aberto, num lugar fechado? Se é em lugar aberto, você tem alvará? Né, licença para estar usando aquele espaço, mesmo, Janaína, a roda de capoeira é patrimônio imaterial, cultural, ok. Se eu posso abrir uma roda de capoeira na rua, ninguém pode parar. Será? Não é bem assim. Você até pode fazer roda de capoeira em qualquer lugar, você é livre. Existem leis que te permitem, mas também existem leis que te proíbem de usar determinados espaços públicos, né? Independente do que você vai fazer. Então, você precisa ver o local, ver a viabilidade daquele local, verificar se tem que ter autorização de corpo de bombeiro, autorização da polícia militar. O mais seguro, pede o alvará transitório do evento, quando for para a praça pública, no meio da rua, ou até mesmo em locais fechados. Verifica todas as licenças, o horário que você vai fazer esse evento, se é um horário que pode ser feito, se é um local residencial, se é um local comercial, se vai atrapalhar ou se não vai. Se a disponibilidade da agenda do local, você tem que pensar. Você tem que pensar no deslocamento do público, se o local ele é de fácil acesso para as pessoas ou não, se vai ter local para estacionar, não vai ter local para estacionar, tem metrô, ônibus, trem perto. Tudo isso você precisa pensar quando estiver estudando ali a viabilidade do seu projeto. Outra coisa, duração do seu projeto. Qual vai ser o período que ele vai ser realizado? Vamos supor que você quer fazer um projeto de aulas de capoeira. Eu vou dar aula de capoeira por prazo indeterminado? Não. Todo projeto ele precisa ter um início, meio e fim. Tá? Por mais que você depois renove o projeto, reinicie o projeto, você precisa do início, do meio e do fim. Você precisa começar ele, ver como é que está o desempenho dele no meio e no final você precisa fazer uma prestação de contas. Depois você vem com o projeto. Então, por mais que sejam aulas de longa duração, não seja um evento, não seja um livro, não seja um filme, não seja um show, você precisa estar sempre pensando qual vai ser o período de realização do projeto e quais são os profissionais envolvidos. E aí você vai pensar, cara, eu vou dar uma aula de capoeira durante um ano. O meu projeto ele vai precisar ter uma metodologia pedagógica, eu vou precisar de uniforme, eu vou precisar de lanche para as minhas crianças, eu vou precisar de alguém para me ajudar na monitoria disso, eu vou precisar de alguém para poder me ajudar na limpeza, vou precisar de alguém para me ajudar a entregar as crianças e controlar as crianças para os pais. Tudo isso você tem que pensar, todos esses profissionais. Tá? Você não pode, quando fazer um projeto, você não pode pensar só no eu, tem que pensar em tudo que vai estar envolvido. Eu vou precisar de seguro, é legal eu botar um seguro para as crianças. Então, isso você coloca lá, anota no seu projeto. Direitos autorais, tá? Principalmente se você estiver fazendo show, evento, ou algum tipo de live, filme, alguma coisa assim, que você vai precisar colocar uma música, mesmo sendo música de capoeira. Os autores cobram os direitos autorais. Então, você precisa verificar aquilo ali que você está usando é domínio público? Você precisa de pagar o direito autoral de alguém? Precisa pedir algum tipo de autorização? Você, até mesmo dando aula, você muitas vezes vai publicar no Instagram, no Facebook, a foto da sua aula, um vídeo da sua aula. Você tem autorização de uso de imagem dos seus alunos?
principalmente quando é criança, principalmente quando a gente fala de criança. Tudo isso você tem que estar pensando e tem que anotar ali no seu checklist. Tá? Vale muito a pena pensar na questão do histórico de patrocínios. Projetos similares ao que você está pensando. São as empresas que costumam patrocinar esse tipo de projeto? Existe algum tipo de política com recurso próprio ou elas usam lei de incentivo? Você vai precisar saber disso se as empresas elas costumam patrocinar isso a partir de recurso próprio ou de lei de incentivo, para você definir qual vai ser a sua estratégia de captação de recursos. Porque se ela capta por lei de incentivo, você, antes de escrever o projeto para aquela empresa, você precisa escrever o projeto para o governo, ganhar autorização, ter a autorização do governo para poder você usar os recursos de incentivo, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. E, então, você precisa saber ali para quem que você vai destinar esse teu projeto. Eu vou destinar o meu projeto para as pessoas físicas que costumam me ajudar, fazem vaquinha. Então você vai escrever o projeto ali e apresentar para essas pessoas. Não, mas eu acho que legal, as pessoas vai ficar mais fácil para as pessoas se elas me doarem, ajudar no meu projeto e terem algum desconto de imposto. Então, eu vou precisar de lei de incentivo. A empresa aqui, o supermercado aqui do lado, costuma doar essas coisas, ajudar nos projetos. Eles simplesmente ajudam por questão de marketing cultural ou responsabilidade social, eles costumam ajudar. Então, você vai lá, escreve aquele famoso ofício que as pessoas estão acostumadas a fazer, que hoje em dia nem está funcionando tanto assim, porque tá todo mundo que está patrocinando quer usar alguma lei de incentivo. Então, você vai lá, escreve, apresenta para eles, eles vão lá e te dão. Então, você precisa pensar como que você vai fazer, né? Como que vai ser a captação de recursos mais à frente. Se eles estão acostumados a usar lei de incentivo, quais são as leis que eles usam? São as federais, as municipais, as estaduais? Você precisa também pensar nisso para poder incluir isso na sua estratégia. Você tem que pensar qual é o seu público, qual é o perfil desse público. Eu vou trabalhar com pessoas de classe média alta, vou trabalhar com pessoas, com moradores de favela, vou trabalhar com gente em extrema pobreza. Não, o meu trabalho é... Você precisa pensar também nisso, quem você quer atingir. E aqui eu sinalizo uma questão que assim, muita gente pensa, o meu público é um público em geral. Cara, não existe público em geral. Você precisa definir com quem você vai trabalhar. E o momento de você definir isso é antes de escrever o projeto. Isso vai impactar em toda a escrita do seu projeto. Você, antes de começar a fazer, você tem que definir se você vai fazer um projeto para ter um público com maior vulnerabilidade ou se você vai fazer um projeto para atender um público mais alto, mais na elite. Né? Você também tem que pensar se através do seu projeto você vai gerar renda ou se tudo que você vai arrecadar ali, né, a verba que você arrecadar para poder usar o seu projeto é o suficiente ou se você vai ter algum tipo de geração de renda. Você vai precisar pensar quem são os seus parceiros e, antes de pensar quem são os seus parceiros, pensar quem é o proponente. Por quê? Às vezes você tem uma ideia de um projeto, o projeto é seu, a ideia é sua, perfeito, mas será que você é a pessoa ideal para poder propor esse projeto? Você está qualificado para isso? Você tem um currículo bom? Seu portfólio é bom para isso? Então, assim, isso você também tem que pensar. O projeto não vai deixar de ser seu, a ideia não vai deixar de ser sua. Mas será que é inteligente estar lá o seu nome como proponente ou você traz alguém que tenha maior experiência, maior know-how no mercado? Tudo isso você tem que pensar na hora que tiver, antes de começar a escrever. Tá? O seu projeto, ele permite ser renovado? Ele permite outras edições? Se você vai fazer um evento, esse teu evento ele permite só uma vez ou você pode fazer o primeiro, segundo, terceiro? Isso você também tem que pensar muito, tá? Uma outra questão aqui é quanto à divulgação. Como que vai ser a divulgação do seu projeto? Tá? Como que você vai fazer para atrair esse público? Né? Você vai utilizar a internet? Vai ser uma divulgação
toda virtual, você vai utilizar uma divulgação, a gente fala, né, na comunicação, a gente usa como outbound ou inbound. Né? Inbound é a comunicação que a gente está usando hoje, que é mais usada na internet. Você atrai o público e o público vai ali, fica te acompanhando e vai te seguindo. E a outbound é a que a gente usava antigamente, né? Que são os outdoor, a gente faz panfleto, amarra faixa. Como que vai ser essa tua estratégia? Né? Você vai usar qual tipo de estratégia de comunicação? Quais são as marcas que você vai atrelar ao seu projeto? E aí, a gente tem que pensar, são duas coisas. Uma coisa é você pensar quem vai patrocinar. Outra coisa é você pensar quais são as marcas que vão patrocinar. Tá? Porque você nem sempre, uma pessoa que quer entrar ali dando dinheiro para o seu projeto, é bom para o seu projeto. Às vezes ele vai entrar, vai patrocinar o seu projeto e aquela marca, ao invés de te favorecer o teu projeto, te prejudica. Então, isso você tem que pensar como a marca que vai estar ali, a marca do patrocinador que vai estar ali, ela vai ser boa para a divulgação do seu projeto ou ela vai ser ruim? E aí vem a preocupação que está atrelada à questão da definição de quem vai ser o proponente, né? Que é uma questão institucional. O seu portfólio. Tá? O portfólio do proponente, ele está condizente com aquele projeto? Você consegue comprovar a sua experiência, né, a experiência de atuação dentro daquele projeto? Você consegue mostrar que você é capaz de executar e realizar aquele projeto? Quem está atuando com você como produtor, ele consegue, de fato, administrar o seu projeto? Ele consegue fazer com que o seu projeto aconteça sem ter problemas? Ele vai ter capacidade de prever quais são os problemas que vão ter à frente? Então, assim, você tem que pensar nisso. Assim como os artistas envolvidos. Às vezes você vai pensar assim, eu vou convidar... Deixa eu pensar aqui. Eu vou convidar o Zé ali na esquina, porque ele é meu colega, ele é muito legal e faz um trabalho muito legal. Mas como é que está o portfólio dele? Eu vou criar portfólio dele, vou começar a desenvolver o portfólio dele no meu projeto. Legal, ótimo, vamos ajudar o coleguinha. Mas quem é que vai segurar junto? Quem é que vai estar ali com você, reforçando, dando força para o seu projeto? Você pode trazer alguém que não tenha lá tanta experiência, que vai começar a criar o portfólio a partir do seu projeto, você vai estar fortalecendo o seu amigo, mas você tem que ter a preocupação de trazer alguém que já tenha uma certa experiência. Isso para você conseguir fazer o seu projeto ser vendável, tá? Para você conseguir conquistar novos patrocinadores para trazer. Você precisa sempre pensar que você está trabalhando um produto. Então, por mais que você tenha alguém que seja muito competente, não tenha um portfólio legal, alguém que você gosta muito do trabalho, eu não estou dizendo que você não vai trazer a pessoa, você vai trazer. Mas se preocupe em trazer alguém que tenha um portfólio bom para você conseguir fazer o seu produto ser atrativo. E aí você precisa também analisar o investimento que você vai precisar para pré-produção. E quando a gente fala de pré-produção, a gente fala, inclusive, da fase que está escrevendo o projeto. Tá? Muita gente fica horrorizado quando chega às vezes alguém me pergunta assim, Janaína, escreve um projeto para mim? Falo, escrevo. R$ 1.500, você paga 50% antes, 50% depois que aprovar. Nossa, isso tudo? Então escreve você. Porque é o meu trabalho escrever esse projeto. Então, antes de você chegar para um produtor pedindo para poder escrever um projeto, ou se você se tem o interesse de se tornar um produtor, antes que alguém chegue para você pedindo para escrever esse projeto, ele precisa analisar tudo isso que eu falei aqui, até aqui. Até aqui eu estou falando só de verificar a viabilidade do projeto. E aí você precisa ter em mente que você precisa ter um investimento antes do projeto começar a existir. Antes de você começar a escrever, e depois que você escreve, aprova o projeto, você precisa captar o recurso, você precisa preparar tudo para poder o projeto acontecer, e tudo isso inclui custos. Quanto que você vai precisar investir nisso, nesse período de pré-produção? Isso você tem que pensar. O cronograma de execução, você precisa saber exatamente o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer.
Tipo, vou usar de novo como exemplo o Encontro Nacional, porque está na minha cabeça aqui e a gente está trabalhando muito em cima dele. O Encontro Nacional de Bambas, todo mundo sabe que ele acontece em julho. Esse projeto ele começou a nascer em janeiro do ano passado. Em janeiro de 2021, eu estava começando a esboçar, eu estava nessa parte aqui da viabilidade do projeto, do encontro que vai acontecer em julho de 2022. E isso aconteceu agora, enquanto eu estou aqui falando com vocês e a gente está preparando as coisas do encontro que vai acontecer em julho, já tem o projeto escrito de 2023. Então, assim, a pré-produção ela acontece muito antes da execução, tá? Então, assim, a gente precisa ter esse cronograma em mente. Você tem a parte que você vai planejar tudo, aí aprovou, você vai precisar preparar tudo para acontecer, né? Aí você vai estar andando naquela linha, aí vai explodir a parte que você vai estar ali executando, vai estar fazendo a coisa acontecer. Depois você vai cair de novo, que é a parte que você vai estar gerando relatórios e emitindo, preparando as coisas para a prestação de contas. Tá? E aí agora a gente vai começar a pensar em como que a gente vai fazer para realizar o projeto de fato. Né? Existem aí, eu trouxe aqui algumas maneiras de você fazer o seu projeto acontecer, né? As maneiras de você conseguir capitalizar dinheiro mesmo. Né? A primeira maneira que eu trago é a maneira independente, que é a maneira que a maioria dos capoeiristas fazem hoje em dia, é a maneira mais sofrida, né? Porque você acaba tirando o seu dinheiro do bolso, às vezes tirando coisa de dentro de casa. A gente, infelizmente, vê muito capoeirista tirando dinheiro da compra do mês para poder fazer um evento de capoeira. A gente vê muita gente ainda tirando do seu para conseguir dar aula, né? É a maneira mais sofrida. É impossível de fazer? Não. Mas é a maneira que muitos têm feito, muitos têm realizado. Não é a melhor maneira. Tá? Então, a forma independente você consegue realizar? Consegue, mas você fica ali no sufoco, na sofrência, não é legal. A outra maneira que eu trago aqui é o crowdfunding. O crowdfunding nada mais é do que a famosa vaquinha. A gente vai lá, abre a vaquinha virtual ou abre vaquinha mesmo para poder fazer, e aí ali você começa a arrecadar recurso, alguém doa, eu simpatizei, vou ali, vou doando, para você conseguir realizar o projeto. Você também faz rifas, você pode fazer rifas, pode fazer sorteios, são várias maneiras que você tem para conseguir captar recursos para poder realizar um tipo de projeto. A forma que eu mais trabalho é através da lei de incentivo, né? E aí a gente tem PROAC, o PRONAC, a gente tem as leis estaduais de incentivo à cultura, também ao incentivo ao esporte, quando é o caso de você trabalhar dando aula, mas para você fazer eventos, o ideal é a cultura. Tem as leis municipais. Então, assim, existe uma diferença muito grande, tá? E aí eu trouxe aqui, está separado, leis de incentivos e editais, para vocês entenderem. O município, né, o Estado em si, direto, o município, o Estado e o federal. Quando a gente fala Estado, estou falando do poder público. Ele vai dividir em você em leis de incentivo e editais dos fundos, né, dos fundos públicos que a gente tem. Né? Qual é a diferença? Lei de incentivo. Você escreve o projeto, esse projeto é aprovado. A partir do momento que ele é aprovado, que você tem lá o PRONAC, no caso da Rouanet, o PROAC é mais para o estado de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Lei de Incentivo à Cultura, que você deduz do ISS. Do ISS é do municipal, ICMS do estadual. Tá? A partir do momento que eles aprovam esse projeto, você está autorizado a entrar em contato com as empresas para que captar recursos, e aí são empresas cadastradas, não são todas as empresas, existe uma regra, né, para captar recursos dessas empresas. Essas empresas vão destinar o recurso para o seu projeto, e esse projeto eles vão ter a dedução no imposto de renda, se for a Rouanet, do ICMS, se for o estadual, ou do ISS, se for o municipal. E aí, no caso de empresas, na lei municipal, que é a lei do ISS, é somente empresas de prestação de serviço.
Já no caso de estadual, são empresas que trabalham com vendas diretas de produtos, né? que recolhem o ICMS, são vendas de produtos. E o PRONAC, né, no caso, a Lei Rouanet, que é a lei federal, são as empresas, vai vir deduzindo de imposto de renda das empresas. Aí pode, dependendo aí da categoria que está o seu projeto, né, no artigo 18, por exemplo, você consegue deduzir até 6% do seu imposto de renda, pessoa física e jurídica. Tá? Já os editais, não. Os editais públicos, como está agora aberto o FOCA aqui no município do Rio de Janeiro, né? Teve esse que eu participei, que é o Cultura Presente, e vários outros editais que abrem assim direto, são de fomento direto. Você vai lá, escreve seu projeto vai concorrer com outras pessoas que estão inscrevendo ali. E aí, sendo aprovado e selecionado, você vai receber o recurso direto do Estado para poder realizar aquela atividade. E aí existem tanto o âmbito federal é mais difícil de você ter assim liberação de recurso direto. Eles até liberam, mas é mais difícil. Geralmente quem libera é o Estado e o município. No caso, por exemplo, Lei Aldir Blanc, foi uma questão federal que eles repassaram os recursos para o Estado e para o município. O Estado e o município abriram editais para poder fazer essa distribuição. A gente precisa ficar muito atento, que às vezes, e até aconteceu esses dias, eu estava comentando com a Estrelinha até, eu comentei com ela sobre que estava tem um projeto e está todo mundo desesperado porque agora o Bolsonaro está vetando o Aldir Blanc 2, vai perder o projeto. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Questão a lei Paulo Gustavo, a lei do Aldir Blanc não tem nada a ver com a lei Rouanet, não tem nada a ver com a lei de incentivo à cultura, não tem nada a ver com os editais de fomento municipal, estadual. É cada uma coisa. O que está tendo a discussão aí de veto, derruba veto, não derruba veto, que eu estou torcendo para derrubarem, é quanto à lei Aldir Blanc e a do Paulo Gustavo. Esses daí vão ser, a partir dessas leis, vão ser geradas, vão ser liberados fundos para o Estado e para o município para poder fomentar diretamente. Não vai impactar nada nas outras leis de incentivo que já existem e nos editais que já existem em circulação. São diferentes. Outra forma da gente conseguir, né, captar o projeto, de conseguir realizar o nosso projeto, é utilizando de recursos internacionais. Tanto os consulados quanto a embaixada dos Estados Unidos, Japão, União Europeia, principalmente Estados Unidos e Japão, ultimamente, eles estão com muitos editais abertos, inclusive, e eles fomentam a cultura, principalmente se for alguma coisa que você vá realizar aqui que possa impactar nos países deles. Então, vale muito a pena a gente ficar atento. Vou depois passar aí para vocês aí alguns sites que você consegue ter acesso logo assim que abre editais, e aí você consegue participar deles. Até aqui está tudo tranquilo? Ou tem alguém com dúvida? Tudo tranquilo, né? Vou seguir. Então, ninguém se manifestou, vou seguir. E aí, eu vou entrar aqui falando de marketing cultural, né? A maioria das pessoas hoje estão utilizando do recurso do marketing cultural para conseguir captar recurso. Por quê? Faz muito bem para as empresas. Eu não sei se vocês aqui acessam o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social mais voltada para a parte profissional. E faz muito bem para as empresas, favorece a elas ter a sua marca associada a algum tipo de ação cultural, principalmente se essa ação cultural tiver algum fundo social. Né? E cada vez mais isso tem sido mais trabalhado pelas empresas por conta da Agenda 2030 da ONU. Então, eles estão buscando cada vez mais ações, né, que a gente chama de ESG, né, para poder fazer com que a promoção das empresas. E isso favorece quem trabalha com o mercado cultural,
e favorece quem trabalha com o mercado social, principalmente quem trabalha no social, tá? Então, hoje em dia, tem muita a exploração do marketing cultural através das contrapartidas que a gente oferece. As mais comuns são exposições de marca, né, que a gente não expõe a marca de um patrocinador ali de graça. Né? Então, assim, geralmente está ali nas camisas, no banners, backdrop. Backdrop sabe quando a gente coloca um aramado atrás, aí tem aquele banner bonitinho, aquilo ali, o nome daquilo ali é backdrop. Né? E ali fica, geralmente, as principais patrocinadores ficam ali. Porque aí você vai parar ali, vai tirar foto, vai dar entrevista sempre de frente ao backdrop. Você vai incluir a marca também em convites. Isso é o que mais está usando. Você vai mencionar a marca quando você estiver dando algum tipo de entrevista, gravando algum tipo de áudio, né, fazendo algum tipo de vídeo que seja, você vai lá e dá um jeito de inserir o nome da marca, dizer que ela está ali colaborando com aquela atuação. Vocês podem fazer ações, né? Você pode. Uma coisa que a gente faz muito aqui é realizar ação dentro do equipamento que está patrocinando alguma coisa sua. Né? Então, você vai ali, tu vai lá, vou fazer um show de graça. O show é de graça, mas o que você está trazendo contra? O que você tem conquistado ali? E quando a gente fala de patrocínio, gente, uma coisa que é muito importante deixar claro, nem sempre o patrocínio ele vem em dinheiro, tá? A gente não pode pensar somente no dinheiro como recurso para você realizar um projeto. O projeto ele depende muito mais do que o dinheiro. Lógico, depende de dinheiro, mas muito mais do que o dinheiro. Tá? Então, assim, você vai lá e vai fazer algum tipo de ação dentro daquela empresa que te patrocinou. Você vai fazer ação social para aquela empresa ali. Hoje, eu vou aqui, vou ali, fazer uma oficina dentro daquela empresa. E o que todas as empresas, você quer ganhar uma empresa grande, você vai fazer um evento grande, quer uma empresa grande, que ela patrocine o seu evento 100%, oferece name rights. O que é name rights? É você dar o nome da empresa para o seu evento. Por exemplo, Festival Vivo, olha eu fazendo propaganda aqui, Festival Vivo de Capoeira, Festival Team de Capoeira. Ou você tem muito aí Team Music. Team Music é porque a Team patrocina uma empresa que promove um show musical. E assim vai indo. Né? Então, eles buscam muito. Hoje, lógico, para capoeira ainda isso é muito pouco explorado, até mesmo porque a gente ainda não parou para poder fazer grandes eventos assim que durem tanto. Em breve a gente vai conseguir fazer essas coisas, né? Mas é muito legal, eles olham muito para essa questão de quem está oferecendo o nome do evento para a empresa. E, geralmente, eles patrocinam 100% quando é assim. E aí você não precisa ficar preocupado com outros patrocinadores. Com tudo isso, verificou a viabilidade, verificou qual vai ser a sua estratégia de comunicação, você tem que pensar como que você vai fazer para alcançar e atrair o seu público. Né? Você vai usar só internet? Você vai fazer propaganda na rádio? Vai fazer propaganda na TV? Vai usar assessoria de imprensa? Como que você vai fazer para as marcas patrocinadoras serem aceitas pelo seu público? Como é que você vai fazer para converter aquele patrocínio que o seu patrocinador está dando em lucro para a empresa? Você acha que isso também tem que ser pensado quando você for fazer? Por exemplo, eu vou fazer um evento de capoeira e aí eu vou chamar para patrocinar um curso de inglês. Será que aquele curso de inglês ele vai conseguir novos alunos ali dentro? Como que você vai fazer para as pessoas se interessarem em comprar aquele curso de inglês do seu patrocinador? Porque o patrocínio ele tem que ser de interesse dos dois. Como que você vai gerar impacto de maneira que as pessoas queiram uma nova edição do seu evento, do seu projeto? Vai renovar o seu... Vou dar aula por um ano, ele gerou um impacto positivo para a minha comunidade, merece continuar. Fiz um encontro de capoeira que todo mundo gostou muito e estão pedindo mais. Tudo isso a gente tem que pensar como que vai ser feito, tá?
E aí a gente vai entrar na parte que eu falei que é muito importante, pensar na equipe técnica. Quem vão ser os profissionais que vão estar envolvidos com o seu projeto? Você vai precisar definir que, lembra que eu falei da questão do proponente, né? Às vezes você tem uma ideia, mas não é legal você ser o proponente do projeto. Você pode não ser o proponente, mas você pode ser um bom produtor. Você pode ser o cara que está ali controlando tudo, coordenando tudo. Quem é que vai dar aula? Vai ser você mesmo? Ou você vai contratar um instrutor de capoeira para dar aula para você? Quem é que vai ficar ali cuidando da limpeza, cuidando da hora de servir o lanche, a alimentação das pessoas, em caso de evento? Quem é que vai estar na recepção? Quem é que vai controlar ali que está tudo acontecendo na hora certinha? É muito importante você não esquecer dos seus profissionais de apoio. E sempre que você... É muito normal você escrever um projeto, pensar ali em toda a parte artística e não pensar no apoio. Eu, antes de começar qualquer coisa aqui, eu penso logo no apoio. Peraí, gente, eu vou precisar de gente para limpar o banheiro, eu vou precisar de gente para ficar na recepção, eu vou precisar de uma cozinheira, eu vou precisar de alguém para servir. Eu venho logo pensando tudo, para depois pensar no mestre que vai trazer, no fulano que vai dar palestra. E, lógico, todo mundo, toda a equipe é importante. Então, se você quer que o seu projeto rode, funcione de maneira correta, você tem que pensar em tudo isso. Vai lá, vê a disponibilidade das pessoas. Eu quero trazer, vou dar aqui um exemplo, vou trazer mestre Barrão para vir fazer um show no meu evento. Ele não tem agenda, ele vai estar lá no Japão. Antes de você pensar em trazer ele, antes de você botar ele ali na agenda, você tem que verificar a disponibilidade dele na agenda. Além disso, ele tem esse no seu projeto também. Você precisa pensar muito, verificar toda essa disponibilidade, trazer o currículo dessas pessoas que vão estar envolvidas e, principalmente, dia no mês. O que é CARS? É um documento onde a pessoa que você convidou a participar, a fazer parte da sua equipe, ela vai lá declarar que ela tem o interesse de participar daquele projeto, caso ele seja aprovado. Porque, às vezes, você vai mencionar uma pessoa e a pessoa não tem nem interesse em estar ali. Ela precisa dizer que ela tem interesse. O meu nome está aqui no projeto, eu concordo que se for aprovado, eu vou estar ali. Até mesmo porque quando você menciona alguém na sua equipe técnica, para você fazer a mudança, você precisa pedir autorização de quem está patrocinando o seu evento. Porque muitas das vezes ele está patrocinando justamente porque a pessoa X está ali. Então, são coisas que você tem que estar sempre pensando, né? Então, vale lembrar, pensa nos custos, né? A partir do que você pensou de estratégia, né? Você vai saber quanto que vai custar para você. Então, você lista tudo que você vai precisar para realizar o projeto e ali você vai ver quanto que é. Pare para poder fazer orçamento e faça sempre o orçamento para mais. Porque lembra que eu falei que a gente começa a escrever o projeto um ano antes, com um ano de antecedência? Você tem que levar em consideração que daqui a um ano o que você escreveu você cotou hoje, pode estar bem mais caro, principalmente na inflação que a gente vive. Pensa em todas as contrapartidas e aí pode ser muito criativo com isso, né? O ideal é você estudar quem você quer como seu patrocinador e entender quais são as expectativas dele. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente perdendo perdendo patrocínio de projeto por conta disso. Às vezes o cara ele é apaixonado por cultura, apaixonado por criança, gosta de sustentabilidade, ele quer preservar a natureza e você oferece para ele um projeto que não está preocupado com o que vai fazer com o resíduo produzido ali, você não está preocupado com criança, não está preocupado com nada. É lógico que ele não vai patrocinar. Não adianta eu tentar vender macarrão para alguém que gosta de comer arroz. Se eu não como carne, e o fulano é vegano, para que eu vou oferecer um churrasco para ele? E isso você tem que, na hora que você for fazer as contrapartidas que você vai oferecer aos seus patrocinadores, você tem que pensar nisso, tá? Pensar bem em quais são as expectativas para poder você vender o seu projeto.
E aí, uma coisa que você precisa ter muito claro, depois que você tem tudo isso desenhado, é pensar em qual é o seu diferencial. O que você tem que as outras pessoas que fazem a mesma coisa que você não têm. E aqui é aquela coisa, eu sou diferente porque eu, além de jogar capoeira, eu vou cantar. Eu sou diferente porque, além de jogar capoeira e cantar, eu sei dançar. Eu sou diferente porque, além de jogar capoeira, cantar e dançar, eu sei escrever projeto. Tudo isso você tem que botar ali. Tudo que você tem de diferente do outro, né? Fulano faz isso, mas eu faço isso com aquilo. E isso vai fazer muita diferença na hora que você for vender o seu projeto, tá? Depois que você orçou, né, pensou qual é ali a sua estratégia, tudo que você vai achar, tudo isso, você vai revisar tudo. Isso tudo ainda antes de começar a escrever o projeto, tá? Você vai revisar aquilo tudinho, ver se está tudo coerente, se o orçamento está batendo com o cronograma, e aí você, pô, mas no meu cronograma eu estou dizendo que eu vou precisar fazer uma divulgação em outdoor. Caraca, eu não coloquei isso no orçamento, então vou lá pegar. Cara, eu estou dizendo ali que eu vou botar um tradutor de Libras para poder, né, como estratégia de inclusão, vou colocar um tradutor de Libras. Caramba, não coloquei o tradutor de Libras lá no meu orçamento. Essa é a hora. Você esboçou o seu projeto todinho, esboçou o seu cronograma, como que você vai fazer, fez todo o seu orçamento, vem conferindo, vem revisando tudo. Se tiver algum ajuste para fazer, você faz ali. Fez tudo isso, está na hora de começar a escrever o projeto. E aí você vai começar a ter um olhar mais profundo pelo que você teve de ideia. Eu vou passar aqui o mínimo necessário para você elaborar um projeto, tá? Existem aí outras questões que entram, e aí são ou tem que vir com uma proposta bem mais específica para isso, mas eu vou passar aqui bem o mínimo que você vai precisar para poder fazer essa elaboração. Antes de mais nada, a apresentação. Na apresentação, você vai tentar falar de forma resumida o que é o seu projeto, tá? Você tem que... Não pode ser uma coisa muito longa, porque se você faz aquele texto cheio de palavras difíceis... E, por favor, tira da cabeça a ideia de que escrever um bom projeto é juntar um monte de palavra difícil, que ninguém entende. Não. Você precisa pensar no seguinte: eu vou escrever um projeto para alguém que não entende do meu trabalho e eu preciso fazer ele ver aquilo acontecer. Se a pessoa que está avaliando o seu projeto não vê, não conseguir visualizar o seu projeto acontecer, ele não vai aprovar. Essa é a primeira regra. Eu tenho que escrever aquilo ali, o que eu consigo ver, o que eu conseguir colocar no papel, eu tenho que fazer com que o outro que vai ler consiga ver também. Caramba, isso aqui é muito legal. Pronto, aprovei. Então, logo na apresentação, você vai tentar ser, de forma mais resumida possível, responder o que é o seu projeto, para quem ele é, quando ele vai acontecer e aonde ele vai acontecer. Logo assim, de cara, você já diz logo, olha, através desse projeto, eu pretendo realizar um evento de capoeira que acontece anualmente, que vai reunir capoeiristas de todo o Brasil. Ele vai ser realizado em julho de 2022, na Lapa. Eu acabei de passar aqui para vocês o Encontro Nacional de Bambas, em poucas palavras. Isso que você precisa colocar na apresentação. Nada mais do que isso. Pode até incluir, pretendo com esse projeto atingir tantas pessoas, mas você tem que ser claro e objetivo. Fazer a pessoa entender o que você vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, como vai fazer e para quem será. Feito isso, você vem para o segundo tópico, que são os objetivos. O que você quer com o seu projeto? O que você quer atingir com o seu projeto? E aí você precisa dividir os objetivos em duas categorias. O objetivo geral, que vai dizer, no geral, o que é o seu projeto, né? Um projeto visa a salvaguarda da capoeira. Pretende realizar aulas de capoeira para menores.
Assim, vai dar um objetivo geral do seu projeto e depois vai separar em tópicos os objetivos específicos. Aqui é muito importante você sempre começar com o verbo no infinitivo. Realizar, promover, fomentar, trazer, produzir. Tudo isso são os objetivos. Você sempre tem que iniciar a frase com o verbo no infinitivo, tá? Quando você estiver falando dos objetivos específicos, você precisa estar sempre pensando como que você vai avaliar os resultados que você vai fazer. Por exemplo, o meu objetivo geral, realizar aulas de capoeira, né? Divulgar a capoeira através de oficinas formativas na comunidade aqui de Cordovil. Esse é um objetivo geral. Objetivo específico, impactar diretamente no mínimo 300 crianças no prazo de 1 ano. Eu coloquei o que eu vou fazer, dei um quantitativo e dei um prazo. Tá? Fazer com que pelo menos 10% dessas crianças cheguem à 3ª graduação no meu grupo de capoeira. É um objetivo específico. E ali você vai listar todos os objetivos específicos do seu projeto. Quando a gente for falar do público, você precisa ser também bem específico quando você for falar do seu público-alvo. Vou repetir aqui. Não existe público em geral. Colocar lá, público-alvo, público em geral, você já detonou o seu projeto. Quando você faz um projeto, ele tem que ser direcionado a um tipo de pessoa. E ali você vai definir qual é a faixa etária, classe social, o local onde mora, a etnia da pessoa, grau de escolaridade, profissão, o máximo de informação possível do seu público. Quanto mais você fechar o público, mais fácil fica para quem está avaliando o seu projeto. Tá? A justificativa. Na justificativa é onde você vai mostrar para a pessoa, de forma clara, o porquê que você quer realizar aquele projeto. Ali você vai colocar o porquê quer, qual o impacto que o seu projeto vai causar, o que deu para você a ideia, assim, eu acho que eu tenho que fazer por conta disso, eu fiz pesquisas assim que apontam que a gente precisa realizar esse projeto aqui para poder diminuir a criminalidade local. Ali vale você trazer um histórico do local onde você está fazendo, né? O impacto que o seu projeto vai causar e o que você vai transformar ali. É muito importante também você dizer qual é o seu diferencial dentro da justificativa. Normalmente, quando você escreve as justificativas, você tem um espaço maior, né? Que geralmente quando a gente escreve um projeto que vai subir os projetos em plataformas, você tem um número de caracteres, né? Um número de letras específicas que você pode usar em cada campo. Normalmente o campo de justificativa é maior justamente por conta disso, porque ali você tem que convencer o seu avaliador de que o seu projeto realmente vale a pena. E aí, vale aqui também a premissa do você, logo nas primeiras linhas, tentar conquistar a pessoa. Se você ficar ali falando, a pessoa não vai se sentir interessada e não vai querer ler. Então, nem sempre um texto longo é bom. O ideal é que você prenda a pessoa para poder ele ter o interesse de ler o texto do seu projeto. Eu trouxe aqui algumas observações, né? No caso de leis de incentivo à cultura. Você tem que considerar a importância social, o acesso à democratização da cultura, né? A valorização da cultura, seja ela local, nacional, a afinidade do seu projeto com o Plano Nacional de Cultura, né? E aí vale lembrar, é muito importante a gente estar sempre lendo, principalmente em caso de edital, ler bem o edital, ver o que ele quer para você escrever e traga isso ali dentro da sua justificativa. Tá? Se for um caso de lei de incentivo social, você tem que considerar o alinhamento do seu projeto com os princípios dos fundos e toda a legislação exclusiva, né, do impacto social. Você tem que valorizar bastante o caráter social do seu projeto e os impactos que ele podem causar.
né? Vale a pena você vir trazer fazer um diagnóstico do como que você está começando, como que você vai desenvolver o projeto e aonde você pretende chegar, e depois de vir pegar esse teu Marco Zero, trazer ele aqui, traçou essa linha. Quando for fazer prestação de contas, você mostrar como que foi o desempenho dele, o impacto que você causou dentro daquela comunidade. E quando for fazer direto para a captação, quando você estiver fazendo o projeto direto para apresentar quem possa, de fato, patrocinar ele, né, você tem que ter o foco na identificação do projeto com o que a pessoa está querendo fazer. Isso aqui é uma coisa que muita gente bate cabeça com isso, porque quando a gente escreve o projeto, a gente pensa, eu quero fazer o projeto porque ele é legal para isso, meu sonho é esse, eu quero isso. Só que quando você está pensando em captar recursos com alguma empresa, você não tem que pensar no seu sonho. Você não tem que pensar na sua ideia. Você tem que pensar no que a empresa quer. O que ele quer patrocinar? Ele quer patrocinar um evento de capoeira? Se ele não quer patrocinar um evento de capoeira, eu não vou nem perder meu tempo de ir lá. Aí ele quer patrocinar um livro? Ele quer patrocinar um filme? O meu projeto está enquadrado ao que ele quer? Tenho como enquadrar? Eu tenho como colocar o meu projeto na linguagem dele? Se tem, coloca. Esquece o que você sonhou. Nesse momento, esquece o que você sonhou. Senão, o seu projeto não vai acontecer. E quando eu digo esquece que você sonhou, é o esquece que você sonhou ali no papel. Porque na hora que você for realizar, você vai misturar o que você sonhou com o que o cara quer e vai dar tudo certo. Tá? E isso acontece muito aqui. Eu tenho até uma... O que aconteceu? Esse evento agora desse ano é um exemplo disso. A ideia de alguns era trazer uma coisa voltada para a ancestralidade, trazer Ele estava cheio de ideias muito legais para o evento. E aí, o que estava aberto no ano passado era o edital do Retomada Cultural, que exigia que os projetos falassem dos 200 anos de independência do Brasil. Transformei o evento do encontro nos 200 anos do Brasil. Vamos contar a história da capoeira nos 200 anos e pronto, é aquilo. Mas você vai falar da ancestralidade, só que você vai falar isso dentro dos 200 anos do Brasil. Era a forma que a gente conseguiu de aprovar. Esquece, no primeiro momento, esquece que você sonhou. O próximo você joga, traz o teu jeito de trabalhar, traz a sua linguagem, traz isso para dentro do projeto, só que você vai ter que fazer o que a secretaria quer. Senão, não ia aprovar o projeto. E é essa mentalidade que a gente tem que ter. Na parte do orçamento, você deve ser o mais detalhado e coerente possível. Se você, e aí eu repito aqui, se você botou que vai ter um tradutor de Libras, o tradutor de Libras tem que estar no teu orçamento. Se você botou que vai ter 10 palestrantes no seu evento, no orçamento você vai ter que estar lá dizendo o quanto que você vai gastar nos 10 palestrantes. Se você colocou que você vai colocar uma bola descendo do alto e vai cair, abrir, vai fazer ali uma chuva de purpurina, vai ter que ter o orçamento da purpurina e da bola e do carinha que vai estar ali fazendo a bola descer. Então, assim, quando for fazer o seu orçamento, você tem que prestar muita atenção em tudo que você escreveu que vai fazer no seu projeto e ele tem que estar coerente com aquilo que está ali. Não adianta você botar, por exemplo, no seu projeto que você vai botar aí um show da Ivete Sangalo e não está lá no orçamento previsto que a Ivete Sangalo vai cantar. Aí você botou lá, show de banda musical, R$2.000. Se você conseguir isso, meu querido, você me dá o contato, como conseguiu, e vamos negociar um show da Ivete Sangalo por R$2.000. Então, assim, tem que prestar muita atenção na parte do orçamento por causa disso. Tá? O plano de comunicação, né? Como que vai fazer para o seu público saber que o seu projeto está acontecendo, né? E aí você tem que considerar todos os veículos de comunicação que você pensa em usar. Nesse caso, a camisa do evento é um veículo de comunicação, tá? Não pense a camisa do evento como item essencial para o evento. A camisa do evento é um veículo de comunicação e é exatamente por isso que a gente positiva as marcas do patrocinador nele. Tá? Até mesmo porque é um veículo de comunicação que vai pós-evento, tá? Que as pessoas acabam usando sua camisa depois, e aí você continua promovendo a marca da pessoa. Você vai pensar em brindes, vai pensar, em alguns casos, até no lanche. Até o lanche pode estar envolvido o plano de comunicação, dependendo da empresa que vai estar te patrocinando. Tá?
Então, assim, tudo isso você tem que verificar. Eu vou botar para passar nas rádios, vou fazer um anúncio nos Rodas e Eventos. O Rodas e Eventos vai me cobrar para anunciar. Então, isso tem que estar dentro do plano de comunicação, e uma vez que está dentro do plano de comunicação, tem que estar dentro do orçamento. Tudo isso você tem que pensar. O cronograma ele precisa ser muito bem detalhado e ele precisa estar coerente com todas as estratégias que você veio traçando no seu projeto. Tudo que você falou que vai realizar, você tem que pensar, cara, vou fazer um evento lá na Lapa, mas o meu grupo fica aqui em Cordovil. Como que eu vou fazer para transportar as 60 crianças do meu projeto daqui de Cordovil para Lapa? Então, no meu cronograma, eu tenho que botar lá que às 6 horas da manhã um ônibus vai estar aqui em Cordovil, pegando minhas crianças, para as 8 horas da manhã elas estarem lá no evento. E isso tem que estar detalhado no meu cronograma. E tem que estar também coerente com a minha planilha de orçamento. Porque se eu falei que vai ter um ônibus às 6 da manhã para pegar minhas crianças, depois esse ônibus vai ter que vir e trazer elas de volta. Cadê no orçamento dizendo que eu tenho esse ônibus? Tudo isso tem que ser bem pensado. Antes de realizar, eu falei que vou fazer divulgação massiva na internet do meu projeto. Então, lá na pré-produção, eu tenho que detalhar que eu vou iniciar minha divulgação, vou colocar banner, fazer outdoor, busdoor, e vou fazer anúncio em jornal, tudo isso lá dentro da pré-produção. Vou botar venda de ingressos lá na pré-produção. Tudo vai ter que estar organizado dentro do seu cronograma. A pré-produção, o período da produção e a pós-produção. O que entra na pós-produção? Prestação de contas. Quando acaba tudo, é quando você vai juntar todos os relatórios, preparar todo o material para a sua prestação de contas. Falando em documentação, né? Caso o seu projeto esteja aí concorrendo para algum edital, regra principal, você precisa ler o edital. E quando você cansou de ler o edital, você lê o edital novamente, para você conseguir encaixar o seu projeto dentro de tudo que eu vim falando até aqui, dentro daquele edital. E a parte principal, antes de você perder o seu tempo para poder escrever todo um projeto, chegar lá no final, na hora de subir a documentação, você vê que teu documento não está em dia. Está faltando alguma certidão. Ou você não tem um determinado documento que você precisa. Então, antes de você começar a escrever o seu projeto para aquilo, vai lá, organiza tudo. Quais os documentos que eu vou precisar? Já separa, está tudo aqui, ok. Foi. E aí eu vou trazer... Sim. Perdão, o Paulista levantou a mão para falar. Pode falar. Eu até estava escrevendo aqui, na verdade, é porque eu já estou acompanhando, né, desde o começo, que agora eu vou ter que dar uma saída. Eu anotei algumas perguntas aqui para depois eu fazer para você. E queria só agradecer, tá bom? Ah, tá. Valeu. Tamo junto. E obrigado aí, hein? Aí, eu vou contar aqui uma experiência que nós aqui tivemos, tá? A gente teve essa experiência aqui dentro do ACA quanto a essa questão de documentação. Nós escrevemos um projeto grande, um projeto muito ousado. O projeto foi ousadíssimo, era um projeto de 3 milhões de reais, e ele realizaria um trabalho muito grande aqui dentro da Cidade Alta durante o período de 3 anos. Esse projeto nós submetemos ele para a Petrobras, estava tudo perfeito, tudo certinho. O projeto passou em primeiro lugar. Na hora da contratação, a gente foi eliminado por causa de um documento, uma certidão que a gente não tinha. Cara, foi o caos aqui, e todo mundo chorando e briga. Imagina, ainda bem que o suplente nosso foi uma pessoa muito amiga que levou e está executando o projeto, mas imagina você perder um projeto desse tamanho por causa de um documento. E foi pura falta de atenção, a gente não organizou a documentação antes de submeter. Hoje já está tudo organizado, lógico que quando abrir o edital a gente vai submeter novamente, vamos torcer para ser aprovado novamente, mas se a gente tivesse prestado atenção no item documentação antes de tudo, a gente não teria passado por esse problema.
Então, essa parte da documentação é muito importante. Muita gente deixa, vou ver isso depois. Eu sei que está tudo certo. Mas não, antes de começar a escrever, vá verificar a documentação, tá? Outra questão, o portfólio. Quem vai fazer parte do projeto? Quais são as experiências, né, que essa pessoa tem? Como que ela já atuou dentro do projeto? Né? Você tem que buscar levantar o máximo de informação para poder compor o formulário das pessoas, o portfólio das pessoas que vão estar envolvidas. E quando eu digo o portfólio das pessoas, são todas as pessoas, não é só o principal de dentro do projeto, não é só o produtor. Todo mundo que estiver envolvido dentro daquele projeto, você precisa ter pelo menos um mínimo do portfólio dele, o máximo possível de informação. Isso vai dar valor ao seu projeto, né? E na hora que você for, né, ser avaliado, isso conta muito. Conta muita coisa. E a gente também tem um exemplo desse até, que é um caso que a gente, bem recente, a gente está brigando aqui, inclusive, né, que foi citado que o portfólio do Jagunço não comprova que ele tem 2 anos de atuação cultural. É um portfólio de 91 páginas, com várias matérias de jornais, muitos flyers, muita coisa. Ele comprova ali tranquilamente mais de 30 anos. E aí, se eu não estou com aquele portfólio dele muito bem embasado, eu ia ter que engolir isso no saco e falar, não, cara, então tá bom, desculpa aí por ter submetido o meu projeto. Então, assim, se você tem um portfólio bem embasado, com toda a documentação, tudo mostrando ali direitinho, mostrando datas, agora estou com uma informação nova, coloquem links, principalmente nas coisas mais recentes. Botou a foto embaixo, coloca ali o link de onde que está aquela publicação na internet. Tá? As coisas mais antigas que não eram publicadas na internet, lógico, você não vai conseguir colocar isso, mas o mais novo você coloca, porque foi essa desculpa que eles deram para mim. É esfarrapada? É. Mas, sabendo disso, acrescentem ali o link, aquele flyer ali foi divulgado no link e tal. E aí tem os vídeos que da participação dele ali também. Bota o link do lado, que aí a pessoa vai ver aquilo ali, vai ver a divulgação, vai clicar no link e é verdade, o cara é bom. Então, assim, pensa nisso. E com base nisso, uma coisa que eu, Janaína, pequei muito a minha vida inteira. Eu gosto de tirar foto minha, mas eu não gosto de parar em evento fazer foto. Eu não me ligava de colocar meu nome quando tinha algum evento divulgando, presença confirmada. Eu não ligava de colocar meu nome ali. Hoje, eu não ligava de fazer projetos, e tem muitos projetos que aconteceram dentro da capoeira que foram desenvolvidos por mim e as pessoas nem imaginam, porque eu não tinha preocupação de assinar. Eu não tinha preocupação de colocar o meu nome ali. Eu só estava prejudicando o meu portfólio. Então, você foi tocar berimbau na roda do Zé da esquina, tira a foto, pede para o Zé da esquina fazer documento certificado para você, porque isso tudo vai contar para você na hora que você for fazer a composição do seu portfólio para poder submeter o seu projeto. Agora eu assino tudo, tá? Tudo que eu faço tem meu nome embaixo, mas antes eu não tinha essa preocupação. Tá? Então, quando você estiver montando o seu portfólio, olhe para o seu trabalho anterior, tudo que você tiver, foto, certificado, notícia, uma matéria no jornal, tá ali o seu nome, opa, grifa aquilo ali de amarelo, bota a setinha, ó, eu tô aqui, né? Então, olha tudo que você fez para trás, né, e coloca ali nele. Encontre fatores comuns, ou seja, traga comprovações que sejam relevantes para o seu trabalho. Às vezes, aqui, agora, você está participando dessa oficina de elaboração de projetos que foi feita pela Janaína. Eu estou aqui, ó. Vou gerar depois um certificado para vocês. Guarda isso, porque isso vai servir para o seu portfólio. Eu fiz uma oficina de elaboração de projetos com a Janaína. Então, assim, por mais que não seja uma coisa que foi realizada por você, mas você participou, o seu certificado de participação também é muito, muito importante. E mantenha o seu portfólio atualizado, né? Faça com que ele demonstre a sua experiência e que você está mantendo, que você está fazendo cada vez mais, então mostra sempre ali, esteja sempre editando o seu portfólio. Tá? Aí tem aqui alguns pontos importantes, né, para vocês não esquecer.
visualiza a sua ideia, coloca isso no papel ali, anota tudo direitinho, pensa no plano, como que você vai fazer, né? Tudo que for possível, pensa em tudo que possa dar errado, todos os BOs que possam acontecer, você coloca ali, cara, isso pode dar muito ruim. Então, eu vou. E se der ruim, o que eu vou fazer para dar ruim? Eu tenho como resolver? Não, não tenho como resolver. Então, é melhor eu não colocar isso no projeto. Pô, mas se eu não colocar, vai ficar. Vale o risco? Vale a pena eu colocar? Pô, vale, porque vai ficar muito legal. Tá, mas e se der errado? Vou fazer uma roda na rua. E se chover? Qual é a alternativa? Eu vou ter um lugar para ir? Não vou ter? Eu vou levar crianças para poder passear numa praia que está. Isso está no meu projeto. Vou levar eles para conhecer o mar. E se alguém não souber nadar? E se afogar? Eu vou ter alguém para poder socorrer? Tudo isso você tem que estar sempre pensando. Tudo que você quer fazer, tu vai pensar quais são os riscos, se vale a pena correr aquele risco, se não vale. Né? Então, mapeia tudo que você pode fazer e o que você não pode fazer para o seu projeto, para poder ele dar certo ou não. E aí eu trouxe aqui alguns dados, né? Esse material, eu meio que adaptei ele para capoeira, mas é porque, assim, 6 entre 10 artistas começam, né? E no caso, assim, 6 entre 10 ideias começam com um plano em mente, uma coisa inédita que ninguém fez. E ali ele coloca aquela ideia para ação. 8 entre 10 buscam inspiração no que está rodeando ele. Então, se você tem alguma coisa em mente e tem algo em volta de você que está te inspirando, que está fazendo aquela ideia florescer, vale a pena você colocar aquilo ali no papel, começar a esboçar e fazer um projeto para poder tornar ele sustentável, para poder fazer ele acontecer de fato. Tá? Aqui eu estou trazendo minhas redes sociais, não esqueçam de ir lá, segue lá um bocado. Eu faço muita palhaçada no Instagram, tá? Mas também falo bastante coisa séria. Né? De uma forma leve, eu venho trazendo algumas ideias aqui sobre as rotinas de quem está ali escrevendo o projeto. Né? Tem aí o meu e-mail para poder falar comigo, o número do meu WhatsApp, caso você tenha alguma sugestão, caso tenha perguntas, né? E aí eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, se quer falar algo. Pode abrir o microfone, abre a câmera também para eu ver a cara de vocês, que eu gosto de ver a cara das pessoas, tá? Eu deprimo se eu não vejo a pessoa. Ninguém tem dúvida? Ó. Tá. Aqui está o diz que anotou mais dúvidas, depois vai me mandar no privado. Se ninguém tem dúvida, eu vou interromper aqui o compartilhamento. E aí vou interromper aqui a gravação. Quero agradecer vocês, né? Como eu disse, essa oficina ela é uma contrapartida para o projeto que eu escrevi para o Cultura Presente, da Secretaria Estadual de Cultura, né? Eu vou deixar, depois eu vou editar esse vídeo, vou deixar ele disponível para vocês. Vou mandar também o certificado para quem esteve aqui participando. E é isso. Muito obrigado por estarem aqui. Pode falar. O microfone acho que está desligado, se estiver tentando falar.